Índia, a oitava maior economia do mundo, com uma população de 1,2 bilhão de habitantes, é também uma terra de enorme diversidade cultural. No país são falados 122 idiomas oficiais, mas uma característica em comum une esse povo: a espiritualidade. Aqui surgiram 4 grandes religiões: hinduísmo, sikhismo, budismo e jainismo. E muitas outras também estão presentes. São crenças responsáveis pela construção de alguns dos mais fascinantes templos da Índia. Halebidu é uma cidade pequena e pacata no sul da Índia, com menos de 10 mil habitantes. Asfalto ainda é privilégio de poucas ruas. O tempo parece seguir uma velocidade diferente por aqui. Estamos no estado de Karnataka e distantes cerca de 2.160 quilômetros da capital, Nova Delhi. Aqui fica um dos exemplos mais espetaculares da arquitetura indiana, o Templo de Hoysaleswara. Um monumento lindo decorado por imagens sagradas talhadas na pedra. É um dos maiores templos hindus do sul da Índia, em homenagem ao deus Shiva. O hinduísmo funciona com tríades, né? Assim, tem uma trindade principal. Na época do Veda, que é mais antiga, girava em torno do fogo. Era Agni, que é o fogo mesmo, né? Indra, que é o relâmpago, é o fogo na atmosfera, e Surya, que é o sol, a lenha, né? Então, 3 vezes o fogo. E depois sofreu uma modificação, então a gente tem o que é mais conhecido hoje, né? Shiva como destruidor, Vishnu como mantenedor e Brahma como criador. Isso, na verdade, também é uma visão que a gente acaba tendo, né, do hinduísmo, e que a gente já categoriza como sendo politeísta. Né? E que, na verdade, não é. Na verdade, parece, mas não é. Né? Existem as várias deidades, mas o que a tradição ensina é que, na verdade, o divino dentro da tradição, ele não é uma pessoa, não é um ser maior que é diferente da gente que está em algum lugar, que tem um ego e tem suas personalidades. Na verdade, ele é o todo. Então, ele inclui o universo inteiro, né? A própria ordem cósmica que faz tudo funcionar, são as leis do universo. O universo inteiro, na verdade, ele seria como um corpo. Né? Se eu tenho um corpo físico, o universo inteiro seria o corpo desse divino, por assim dizer. Shiva, Vishnu e Brahma são a mesma entidade, não são entidades diferentes, pessoas diferentes, seres diferentes. São só nomes diferentes para quando você olha um aspecto diferente do universo. Né? Então, na verdade, eles não são deuses, por assim dizer. Em comparação com o ser humano, são. Porque, da mesma forma que o trovão é um deus para o índio, porque ele sabe que ele pode, se o trovão quisesse, entre aspas, né, ele te apaga na hora. Desce em cima de você, você pega fogo, sua casa pega fogo. Então, essa coisa que eu não posso controlar, o que eu posso fazer? Eu rezo. O templo de Hoysaleswara tem este nome em homenagem ao governante desta região do país, Vishnuvardhana Hoysaleswara, que reinou durante o século XII. Mas, curiosamente, os antecessores do rei seguiam outra religião. So the Hoysalas, originally they were Jain, community Jaina. From Jainism they have converted as a Hindu. Ao redor do templo é possível ver referências ao jainismo, como esta enorme estátua de um dos profetas da religião. O templo todo construído em pedra-sabão
chama atenção pelos detalhes esculpidos. Outro fator que diferencia este monumento dos demais é o teto plano. Em geral, os templos hindus são erguidos com uma ou mais torres na parte de cima. Mas a verdade é que a obra nunca foi concluída. They have started this temple in 12th century, 1121 AD. With the temple took totally 194 years of time, 4 generations of the period. Thousands of people who worked here in this temple, but the thing is, the temple is not fully completed according to their wishes. The tower, it is called as a shikara, which will be coming in a round shape to be reach the top, where the pagoda can be placed on the top, where the life of elements will be placed on it. Earth, sky, air, water and fire. O passado da Índia é repleto de guerras e batalhas pelo poder. E aqui não foi diferente. Durante o início do século XIV, os Hoysalas foram diversas vezes atacados por muçulmanos vindos do norte do país. Derrotados, foram obrigados a abandonar a região em 1342. Halebidu, it's a meaning destroyed city. It was a capital city known as originally Dwarasamudra, but afterwards when the invaders destroyed in 14th century, its name turned as Halebidu. Before completing the temple, the invaders attacked here. That's the reason they are not in a position to complete, because they got the fearance. That's the reason what all the materials here will be gets ready in the workshop. So hurriedly they have brought it. They cannot leave the sanatorium as it is on open air, because it will be a greater sin for them. So they wanted to cover it, the sanatorium parts, with only little roofing. What was the materials is get ready over in the workshop. Then they have left for the survival. Mesmo incompleto, o templo tinha todas as características necessárias para a realização de cerimônias religiosas, e os hindus logo voltaram a frequentar o local. A obra incompleta também ajuda a entender melhor as técnicas de construção utilizadas na época. It's all made out of soapstone. Carving out of soapstone, they have transported all these materials 150 kilometers away from the area with the help of elephants. Desenhos das pedras e esculturas em diferentes níveis de acabamento revelam as etapas de trabalho. Após cortar as pedras no tamanho certo e encaixá-las como um grande quebra-cabeça, os artesãos trabalhavam as figuras. Do talho mais grosso ao polimento, as esculturas em baixo relevo eram feitas já na parede do templo. Não havia chance para erros. Hoje, no sul do país, na pequena cidade de Halebidu, no estado de Karnataka, distante 2.160 quilômetros de Nova Delhi. E este é o grande orgulho dos quase 10 mil moradores locais, o templo de Hoysaleswara, o monumento hindu dedicado ao deus Shiva, construído em homenagem ao rei e à rainha da região no início do século XII. The minister, his name Ketumalla, he was one of the ministers. There are several ministers. His opinion, he wants to give a gift for the kings and queen. He loves king and queen. That's the reason they made the twin temple of Shiva over here. It is a presentation by a minister to the kingdom, and also presentation to the society, which his message he loves so much in deep about the kings and the queen. So his opinion, he says that king he himself, he is a form of a god. That's the reason, that shows his love and affection. So he
build the two temples all in one platform. Hoysala-Swara é, na verdade, um complexo de dois templos, dois santuários unidos numa mesma plataforma. Tudo aqui foi duplicado. Em frente às duas entradas principais, enormes estátuas de touros protegem os templos. So outside the temple we have totally beautifully carved two Nandis. So one will be shining, one will be less shining, but those are all made out of soapstone, vehicles for Lord Shiva. The temple of Shiva, we can find the Nandi. Atrás do Nandi branco, há também um pequeno altar dedicado ao deus do sol, Surya, com uma imagem de quase 2 metros. Na tradição védica, ou no hinduísmo, né, tanto faz, o fogo ele tem um papel primordial, porque o fogo ele representa o conhecimento, a luz do conhecimento que queima a ignorância. Né? A ignorância vem e é totalmente queimada. Então, o sofrimento e a ignorância é queimada pelo fogo do conhecimento. Então, o Surya ele tem esse papel muito importante como um símbolo do próprio conhecimento e um símbolo daquilo que é a verdade absoluta, aquilo que está além do universo inteiro, que é a consciência, que é a luz. Espalhados ao redor do templo existem outros 22 pequenos altares. Todos eram dedicados ao deus Shiva, mas depois dos ataques muçulmanos, ficaram vazios. Milhares de figuras aparecem por todas as paredes do templo. Um trabalho artesanal complexo e espetacular. A construção foi aclamada como um exemplar perfeito do estilo hindu de arquitetura. A variedade das esculturas é enorme. On the outside the temple of the wall we can find the rows of the elephants, which we call it as stability in strength. Then the row of lion, which is integrity. Then the flowers represents beauty. The horses represents the speedy. So, and also a mythological animal, of course, we can find in and around. So that's the famous one, call it as Makara. Makara, it has a body of an animal like a pig, steps of lion, a crocodile mouth, elephant trunk, eyes of monkey, tail like a peacock. It represents totally strength, grip, speedy, beauty, all together, which a person have it, that qualities he can succeed in his life. Saber aproveitar todos os prazeres da vida também é uma questão importante para os hindus. Um pouco mais acima das esculturas de animais foram talhadas imagens de sexo explícito, inspiradas no tradicional livro Kama Sutra. As religiões, elas costumam, nos seus discursos, nos seus mitos, nas suas práticas litúrgicas e rituais, conferir sentido a todos os elementos da condição humana, da própria experiência humana. E evidentemente, a sexualidade é um elemento muito importante aí, porque, enfim, é o nosso meio de reprodução, é a própria preservação da espécie, etc. Isso fez com que, nas mais diversas tradições religiosas diferentes, a sexualidade, na verdade, fosse revestida de uma espécie de sacralidade, mas com sentidos muito diferentes do que seja essa sacralidade. Esse senso, aos poucos, foi se perdendo. So the families will be coming to the temple. By the time they can understand each well, which part of the Kama can be adopted for the life. So developments of the Kama Sutra or in the temple, it is promoting an educational wing, like teaching one. See, if someone, elders can teach for the youngsters. Dançarinas celestiais, músicos e diversas imagens de diferentes deuses também enfeitam as paredes do templo e ensinam histórias sobre a tradição hindu. Inside the temple and outside the temple, we have totally 27,000 of the sculptural values, the statues of Brahma, Vishnu and Shiva. It's very rare appearances. In the Hoysala temples only, we can find the statues of Brahma. Brahma
Brahma é Deus na forma do Criador. E como o objetivo da espiritualidade não é você criar problemas, né, é você eliminar a sua ignorância a respeito de si mesmo, de Deus e do universo, então é dito que não se tem muito tempo para o Criador, porque Deus na forma do Criador vai ficar criando e criando, e eu estou querendo realmente conseguir sair da confusão. Brahma, sendo o criador, né, ele manifestou o universo inteiro. Na mitologia tem vários mitos de criação, né, que são simbólicos também, mostrando esse Brahma se manifestando na forma do universo. Portanto, o universo inteiro é templo de Brahma e não precisa de templos. Essa é uma justificativa que dão tradicional. Só os hindus realmente conseguem fazer esses templos onde tem representação de Deus em diversos nomes, etc., porque eles não têm o peso, nem o compromisso com um determinado nome, com uma determinada estrutura de crenças ou nada disso. O interesse deles é uma religiosidade e não uma religião. No alto das portas do templo ficam belas esculturas de Shiva ricamente decoradas com ornamentos e armas. Logo abaixo, guardiões do deus da destruição protegem a entrada. They are the doorkeepers. We call them as Dwarapalaka, like the guardians. So they are strong in controlling. The mob should not go inside. The person who is entering inside, he has to leave all his worldly affairs. Mas as belezas do templo não estão apenas do lado de fora. Templos da Índia visita hoje o monumento de Oisaleswara, uma das maiores estruturas hindus dedicadas ao deus Shiva no sul da Índia. Uma linda e complexa obra de arte da arquitetura indiana. O templo fica em Halebidu, a 2.160 quilômetros da capital, parte central do estado de Karnataka. Uma cidade tranquila, com menos de 10.000 habitantes. Oisaleswara é conhecido em todo o país pela beleza das esculturas talhadas no exterior das paredes de pedra-sabão. Milhares de gravuras com diferentes tamanhos e significados. Mas o interior também é magnífico. À medida que o visitante avança, pode ver a longa passagem coberta, formada por grandes pilastras. Os raios solares entram pela tela perfurada e dão um ar ainda mais divino ao local. These will be the perforated windows which we are looking in and around the temples over here, that too specially placed on the eastern parts of the temple, mainly for the light. The main temple, which is main entrance, will be facing on east. The two entrance on east. All the Hoysala temples are entrance will be on east. Like it is a reason for air and ventilation. Also, the temple should be like a treasury for the security reason. Dentro fica clara a divisão entre os dois salões, um ao lado do outro. São diferentes altares. Um em homenagem ao antigo rei chamado Oisaleswara e outro dedicado à rainha com o nome de Shantaleswara. Este segundo não é mais usado em cerimônias religiosas. As paredes do interior são mais simples, mesmo assim encantam com a riqueza de detalhes. É possível passar um bom tempo aqui admirando tantas esculturas e imagens divinas. Pilastras se espalham por todo o salão, cada uma delas com um desenho único. E elas não estão aqui apenas como um recurso arquitetônico. We have 108 pillars over here. So when the person, as he enters inside the temple, it is a sort of a prayer of Lord Shiva. He has to chant Lord Shiva's name 108 times, an auspicious number. So they used to be chanting with counting the rosaries, like they can count the pillar and to say the
Lord Shiva's name with Om. Om Namah Shivaya. Você entra e a coisa vai ficando mais calma, mais escura. Realmente, quase nenhuma luz artificial mais. E onde está a imagem, geralmente é bem escuro. Geralmente vai ter uma luz de lamparina, uma luz de fogo assim para iluminar. Isso é o quê? É essa imagem de que olhar para o interior é um processo em que os seus sentidos não ajudam. É um processo, é uma jornada feita para dentro de você, é uma jornada de reflexão, de interiorização, de estar sereno. Então, entrar num templo hindu é esse convite. Quando você finalmente encontra a deidade, como se tivesse chegado ao fim dessa jornada. Então, ela finalmente se mostra para você. Um templo, ele é construído como se fosse uma pessoa deitada, né? Onde dentro do coração daquela pessoa você tem o que chama de Garbhagriha, que é uma construção quadrada, onde fica a imagem principal lá dentro. Então, o símbolo é como se aquilo fosse o coração da pessoa deitada. Todas as paredes, etc., representam os membros do corpo, né? Então, você vai caminhando dentro do templo como se estivesse entrando dentro de uma pessoa. E quando você chega dentro do coração da pessoa, quem você vê? Deus. Os dois altares, assim como todo o templo dedicado ao deus Shiva, guardam Shivalingas. Esta estátua, em forma fálica, que é o símbolo universal do Senhor da destruição. Linga é uma palavra que significa símbolo, né? Aquilo que indica de fato, aquilo que é um símbolo. Então qualquer símbolo na Índia é chamado linga. Então Shiva Linga é o símbolo de Shiva, é aquilo que remete a Shiva. Tradicionalmente existem algumas formas diferentes, mas o tradicional é como se fosse uma pilastra, realmente um pilar, né, arredondado, uma coluna, que não tem uma forma definida. Então ele é uma forma sem forma. O significado imediato, que muitos deles realmente têm, e aí você coloca uma forma até específica em alguns templos, é a representação de um falo, um símbolo fálico, para representar que ele é aquele que é o criador. Então ele tem a capacidade da criação. Hoysala recebe muitos turistas, mas também recebe devotos hindus diariamente. Quase 9 séculos depois, ainda são celebrados rituais religiosos aqui. Tem uma parte do ritual em que se acende a cânfora e você se oferece a cânfora assim, em movimentos circulares, e aí você vê porções assim da deidade. Também é uma alusão desse... Quando eu tento olhar para o eu vejo um aspecto do eu nunca vejo o eu inteiro. Eu vejo uma face aqui, uma outra colar, eu vejo um aspecto aqui, uma outra colar, mas isso nunca se mostra para mim por inteiro. Tem um mantra que é muito usado para esse momento, que é assim: Na tatra suryo bhati na chandra tarakam nema vidyuto bhanti kuto yamagnihi tameva bhantam anubhati sarvam tasya bhasa sarvamidam vibhati. Assim, como se estivesse falando com Deus, né? Falando: Deus, onde você está? Suryo, o sol, nabhati, não ilumina. A sua realidade, o sol não é capaz de iluminar. Nem a lua, nem as estrelas, nem os trovões, os raios, nada disso é capaz de te iluminar. O que dirá essa luz que eu estou te mostrando? Então imagina, o cara mostra dentro do ritual uma lâmpada, uma luz com uma cânfora, falando que essa luz não é capaz de revelar nenhuma realidade sobre Deus. É um simbolismo muito forte, né? Dentro, o próprio ritual liberta a pessoa daquele condicionamento de que Deus é essa pedra, ou esse aqui é o único lugar sagrado do universo, né? Não, o universo todo é sagrado, o universo todo é uma forma de Deus. Imaginar como seria esse templo com a obra concluída é um exercício praticado por todos que visitam o local. Mas mesmo assim, pela metade, Hoysala tem beleza e história para encantar a todos.